Bom dia, irmãos. Mais uma aula, estamos já quase encerrando as cartas de Paulo e hoje nós estaremos estudando a carta aos Colossenses. Mas antes nós vamos clamar ao Senhor pela sua instrução, pela sua sabedoria e pela direção do Espírito Santo nas nossas vidas como corpo do Senhor. Estamos reunidos, como Segunda Igreja Batista, em São Mateus, na nossa sala de estudo, escola dominical, e durante esses meses temos estudado as cartas de Paulo. Então vamos orar pedindo a Deus isso. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos porque o Senhor, nosso Pai, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor nos adotou como filhos amados. E neste momento, dependentes, ó Deus, da tua direção, do teu conhecimento, da tua sabedoria, nós te suplicamos pela edificação do corpo do Senhor neste momento, que a tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar nos nossos corações nesta manhã e compreendamos os teus propósitos para as nossas vidas e entendamos como agradar ao Senhor, porque é o desejo do nosso coração. Colocamos tudo isso diante do teu altar, confiados no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos estão nos escutando direitinho, tá tudo certo? Nos orienta. Vamos, então, começar, refletir sobre essa carta de Paulo aos Colossenses. Nós encerramos domingo passado o estudo da carta dos Filipenses. Percebemos que aquela igreja era uma igreja amada, era uma igreja muito íntima, de Paulo. E vemos aqui na igreja de Colossos um perfil diferente da igreja de Filipos, porque era uma igreja que nem conhecia Paulo, era uma igreja que não foi fundada por ele, mas que certamente teve grande influência no ministério, pelo ministério de Paulo, porque era uma cidade relativamente próxima a Éfeso, ali Éfeso, Colossos, Laodiceia. Então era uma região próxima e com certeza aqueles irmãos foram influenciados pelo trabalho de Paulo aí nessas igrejas. Mas assim, Colossos era uma cidade pequena, não era uma cidade que tinha o destaque que Éfeso tinha, nem geograficamente, nem politicamente, mas a gente percebe que Colossos tinham um destaque diferenciado, um destaque, irmãos, que nós gostaríamos de ter aqui na cidade de São Mateus, quando alguém escrevesse uma carta sobre nós ou para nós, Paulo destaca os Colossos como que ali se destacava um povo santo, fiel, cheio de fé, amor e esperança. A gente já vê isso no início da carta. E a gente percebe muito bem que ao escrever essa carta, Paulo sabia exatamente quem ele era, apesar dos Colossos não ainda conhecerem Paulo, por isso que ele já começa afirmando quem ele era em Cristo. E Paulo, então, tinha certeza exatamente de quem ele era, qual era a sua missão e quais as ações que ele tinha que realizar
para exercer essa missão, para cumprir os propósitos de Deus na vida dele e da missão que Deus tinha incumbido para ele. E aí Paulo começa assim, ó, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, já de início, a gente sabia que Paulo entendia que ele era um apóstolo, que ele era um enviado, que ele tinha missão, que ele era servo. Tudo ele fazia pela vontade de Deus, na condução e na direção de Deus. Eu sou isso pela vontade de Deus. Ele sabia que ele era filho. Apóstolo, servo, filho. O autor inicia a nossa lição dizendo assim: Paulo revela em seus escritos, em vários momentos, a sua compreensão de que ele estava num combate. E a gente conhece muito bem aquele versículo que acho que marca a carreira de Paulo, né? Quando ele diz assim: combati o bom combate, a carreira se findou, mas eu guardei a minha fé. E eu tenho certeza que a coroa da justiça já está guardada para mim. Então, Paulo, ele tinha essa visão de combatente, de bom soldado. E aí, o autor diz, crente que não quer combater, torna-se um prisioneiro. E é verdade, né, irmãos? Se você está numa guerra, se você está numa batalha, você não quer combater, você vai estar estático nesta batalha, você vai ser ferido, você vai ser vencido. Então, lembre-se sempre, existe um comandante que te alistou para essa batalha. E você aceitou esse convite. E agora você é um soldado. E você tem as armas e todos os recursos para esse combate. Paulo já nos ensinou, né? Nós temos o escudo da fé, nós temos o capacete da salvação, nós temos a espada do Espírito, nós temos a verdade, a justiça. Deus nos capacitou com todos os recursos para essa batalha. Então, nós precisamos nos esforçar. O autor diz aqui, o combate envolve esforço e empenho. O soldado precisa se esforçar nessa batalha. Então, nós já queremos começar convidando os irmãos a compreenderem que você foi alistado para uma batalha. Você não foi convocado para um spa, irmãos. Não foi para um spa. Foi para combater o bom combate. Então, vamos pensar contra quem eu estou combatendo. E o autor já começa a dizer e fazer-nos refletir contra quem é esse combate. E o autor diz aqui, a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Precisamos lutar contra nós, para que não haja esquecimento, má intenção em não prestigiar os que trabalham entre nós. Então o autor já destaca que a primeira pessoa, meu primeiro inimigo, quem é, irmãos? Eu mesmo. Eu devo combater contra mim, contra a minha vaidade, contra a minha soberba, contra a minha autossuficiência, para que eu não entenda que o ministério gira em torno de mim, que ele só é realizado pela minha competência, porque ele é esforço da minha mão, porque ele só subsiste comigo. E você pode pensar assim, ué, irmã Lilian, mas eu não sou ministro, não, a irmã é do Ministério Ágape, a irmã Silane é Ministério da Família, e irmã Erli é Ministério da Educação Cristã, mas eu não tenho nenhum ministério na igreja, não, irmão. Irmãos, todos
temos um ministério, sabe por quê? Paulo em Coríntios diz que Deus nos confiou o ministério da reconciliação a todos, irmão. Quando Deus convocou você para esse combate e você aceitou, Ele confiou a você um ministério. Se você não tiver nenhum, e se você achar que não tem, né? A Bíblia já te diz que você já entra na igreja com um. Você já aceita Cristo com um. O ministério da reconciliação. E o texto lá em Coríntios diz que ele te encarregou como embaixador para propagar esse ministério, para reconciliar o homem com Deus, pelo Espírito de Cristo, para divulgar isso. Então, todos temos. E o primeiro combate aqui é o entender que eu preciso do outro, que a obra não é feita de uma mão só. E Paulo tinha certeza disso. Paulo já nos ensina isso elogiando a Epáfras. E aí o verso 7 ele diz, vocês, né? O verso 3 até o 7, ele diz, eu dou graças a Deus, porque o combate de vocês tem me alcançado aqui na prisão. Eu tenho notícias boas, eu tenho ouvido falar da fé de vocês, eu tenho ouvido falar do amor transbordante de vocês, eu tenho ouvido falar da esperança segura que vocês têm em Cristo, e eu tenho certeza que vocês aprenderam tudo isso de Epáfras, porque ele é amado. Em Filemão ele chega a dizer, ele é meu companheiro, ele é conservo, ele é servo junto comigo. Epáfras não é apenas um ministro, ele é um fiel ministro. Ele é equilibrado, ele é constante. Lembra, irmãos, quando a gente lembra do fiel da balança, quando Paulo está dizendo assim, ele é um fiel ministro, ele está dizendo aqui, ele não pende para a direita, ele não pende para a esquerda, ele é ministro de Cristo. E ele serve a Cristo como? Ele serve a Cristo servindo a nós. Ele é ministro de Cristo em nosso favor, em favor de vocês, em meu favor na prisão. Então Paulo já começa a carta elevando, destacando a importância da liderança de Epáfras no seio daquela igreja, no meio daquela comunidade. Paulo nem ousava, né, irmãos, eu acredito, pensar, mas se eu estivesse lá em Colossos, essa igreja seria diferente, esse ministério seria assim, e eu acrescentaria isso. Não, ele honra o trabalho daqueles irmãos e a fé daqueles irmãos. Então, o nosso primeiro desafio neste combate que Cristo nos convocou é entender que essa obra não é feita só por mim, eu preciso de mãos que me auxiliem, que se unam a mim. E eu preciso saber que essas mãos que se uniram a mim devem ser honradas, devem ser elogiadas, devem ser amadas, como Paulo coloca aqui. O autor diz, precisamos lutar contra a autossuficiência de achar que a obra é feita e realizada, que se desenvolve através da nossa única liderança. É impossível, né, irmão? Nós não fazemos nada sozinho, nada. Nós precisamos de cooperadores neste combate, de mãos que se unam a nós. Então, nossa primeira lição é essa: entre nesse combate sabendo que a autossuficiência sua é em Cristo e que nada você faz sem Ele e sem as pessoas que combatem com você. Pensamos aqui contra quem,
né? Contra quem lutar? Começamos a pensar que primeiro devemos lutar contra nós mesmos. E agora o autor eleva: como eu devo lutar? Como eu vou lutar? Do verso 9 ao verso 12 de Colossenses 1, a gente entende como lutar. Desde o dia em que soubemos, nós não cessamos de orar por vocês, para que vocês sejam cheios do conhecimento, de sabedoria, de entendimento. Nós oramos para que vocês andem de maneira digna, agradando o Senhor em tudo, frutificando, crescendo, fortalecidos com o poder de Cristo, com alegria, com perseverança, com paciência. Então, como que você deve lutar esse combate? Essa batalha que o Senhor te convocou, você vai lutar com conhecimento. Irmãos, nós temos que saber em que temos crido e em quem temos crido, para que na hora do combate for lançada dúvida sobre o nosso coração, for lançado golpes certeiros sobre a nossa vida, a gente poder dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido e eu estou bem certo que Ele é o Todo-Poderoso e que nada pode nos vencer nesse combate. Então, eu preciso incentivar aos líderes ou todos os que estão comigo junto nesse combate, que esse ministério gira em torno de Cristo. O autor diz: precisamos desenvolver um ministério cristocêntrico. Jesus precisa ser o centro, irmãos. Não é o líder que é o centro. Não é o irmão que é o centro. Não é a igreja que é o centro. Jesus é o centro. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Paulo diz: eu preciso conhecer isso. Lá em Coríntios, Paulo diz: olha, a gente sabe o que significa temer a Deus. Irmãos, que versículo lindo. 2 Coríntios 5:11, se não me engano. A gente sabe o que significa temer a Deus e a gente precisa convencer os homens disso. A gente precisa propagar isso, a gente precisa anunciar isso. Como você vai anunciar um temor a Deus se você não sabe como temer a Deus? Se você não teme a Deus, eu preciso conhecer a Deus para saber como agradá-lo. Paulo diz: olha, eu oro para que vocês andem de maneira digna. Vocês agora foram convocados por uma batalha. Vocês nasceram de novo. Vocês ressuscitaram com Cristo. Nós já aprendemos isso. Agora não é mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa crucificação é diária e vocês devem continuar combatendo de maneira digna. Essa era a oração de Paulo para aqueles irmãos. Olha, irmãos, Paulo estava feliz porque sabia que ali naquela igreja tinha uma fé operante, tinha um amor transbordante, tinha uma esperança segura, mas mesmo assim ele disse: eu continuo lutando e eu continuo orando que vocês frutificam e cresçam em conhecimento, em testemunho, em sabedoria. E aí Paulo chega até dizer aqui no capítulo 2, ele expõe para aqueles irmãos o que era agora esse novo viver. Agora, vocês não são povo de Deus porque tem a marca da circuncisão. Não é, irmãos? Os judeus não eram assim? A marca da aliança, eles eram marcados pela circuncisão. Paulo diz: agora, Deus levantou um único povo. E este povo tem uma marca: a circuncisão do coração. Está aqui no capítulo 2 dessa carta. Olha, vocês
foram sepultados com ele no batismo e vocês ressuscitaram juntamente com ele. Paulo lá em Coríntios diz também, se ele nos ressuscitou não para que vivêssemos para nós mesmos, irmãos, mas para aquele que nos ressuscitou, Cristo. Então, esse era o clamor de Paulo. É o despojar, né? É a circuncisão do coração. É o despojar de tudo que não agrada o comandante dessa batalha. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, sofre comigo, irmão Timóteo, as aflições desse combate como um bom soldado. Não se envolve muito com os negócios dessa vida, não, porque você precisa agradar quem te alistou para esta guerra. Não é esse o conselho? E aqui Paulo também diz para aqueles irmãos em Colossos, vocês devem viver agradando Cristo em tudo. Então, irmãos, quem precisa ser agradado nessa carreira cristã, nesse ministério cristão? Quem precisa ser agradado acima de tudo é Cristo. O autor diz aqui, o trabalho precisa ser feito em torno de Jesus, não é em torno de você, irmãos. Não é para te agradar. Paulo diz, eu não busco agradar os homens, eu busco agradar ao Senhor. Cuidado com os ministérios que agradam demais. Comece a filtrar, porque você precisa ter conhecimento para isso. O ministério cristão é aquele que tem como centro Cristo. O autor diz aqui, Cristo é o nosso foco. Irmãos, não esqueça disso no combate. O combate não é o seu foco. Não olhe para o combate, não olhe para as circunstâncias. O seu foco é o comandante nesse combate. Ele comanda todas as coisas. Ele será sempre, e deve ser, né? Pelo menos, sempre o nosso comandante. Combate vem, combate vai, lutas vêm, lutas vão. Às vezes o combate está mais tranquilo, às vezes está mais complicado. As circunstâncias no combate, elas mudam, irmãos, mas nunca esqueça, o comandante nunca muda. Ele é o mesmo hoje, o mesmo ontem e será eternamente. Confie nesse comando. A irmã Jussiene me abençoou novamente ontem com um vídeo. Não importa a tempestade, né, irmã Jussiene? Não importa a tempestade, ele está no barco. Irmãos, o combate está difícil. Nós estamos nesse tempo combatendo um grande combate, irmãos. O combate mudou. Nós não estamos combatendo com as mesmas coisas que a gente combatia o ano passado. Mas o comandante não mudou. O comandante é o mesmo. E seja em qualquer momento desse combate, nessa carreira, nesse ministério, nós vamos olhar para ele. O autor diz aqui, nós precisamos viver priorizando Cristo. Esse combate é a luta de viver a proeminência de Jesus e não da nossa liderança. Verso 17. Ele existe antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele governa desde sempre. Irmãos, nada abala o seu comando. Nada o fragiliza. Irmãos, quem somos fragilizados somos nós. Mas
a Bíblia diz que Deus, ele nos dá ânimo no combate. Ele nos capacita no combate. Aqui, ó. Fortalecidos, verso 11, né? Com o poder da sua glória, dando graças ao Pai que nos capacitou. Então, apontar para Jesus, diz o autor, faz parte do nosso combate. Lutar para que os liderados vejam melhor Jesus e não a nós mesmos. Esse é o foco do desenvolver no ministério, no nosso meio, na igreja. Fazer com que todos vejam mais Jesus do que você. Quando as pessoas olharem para você, eles têm que ver, irmãos, mais de Jesus em você do que você. Esse é o grande combate. Por quê? O texto diz assim, o autor comenta aqui, ele é a imagem de Deus, ele é eterno, ele é o cabeça do corpo, ele é o primogênito dos mortos, ele é imutável, ele é inabalável, ele é invencível, irmãos. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. O texto diz, para quem tudo ele tenha o primeiro lugar. Irmãos, Deus não quer nada mais, nada menos na sua vida do que o primeiro lugar. Se você der a ele o primeiro lugar, o que Jesus ensinou? Todas as outras coisas serão acrescentadas. As coisas estão em desordem, irmãos, porque nós queremos combater o bom combate. Nós nos colocamos em primeiro lugar. Agora, quando o comandante está em primeiro lugar, ele nos capacita no combate. Paulo diz na carta aos Coríntios que ele tinha esse tesouro, Cristo, num vaso de barro, não era? Para que o poder fosse de Deus e não dele. Era isso que ele nos ensinava e continua nos ensinando. Aqui Paulo diz, olha, Cristo em vocês é a esperança da glória. Cristo precisa estar nítido em mim. O texto diz, né? Nele foram criadas todas as coisas. No céu, na terra, as visíveis, as invisíveis, ele é o primogênito. Então ele deve ocupar o primeiro lugar. Ele é o primogênito dentre os mortos. E você pode dizer para mim, não, irmã Liliana, a irmã está enganada. Lázaro ressuscitou antes de Jesus? O filho da viúva de Naim ressuscitou antes de Jesus? Como que ele é o primeiro? Essas pessoas, irmãos, ressuscitaram e morreram. Jesus ressuscitou com o corpo glorificado. Ele é o primeiro a ressuscitar. E Deus fez isso para que nós não perdêssemos a esperança. Lembra dos nossos ensinamentos, alguns domingos aqui atrás? É de ver na ponta do pé, nessa expectativa, olhando ao longe, essa esperança que é real para cada um de nós. E aí, o autor continua dizendo, né? Como eu vivo nesse combate? Eu vivo apontando para Cristo, eu vivo com conhecimento, com entendimento, eu vivo de maneira digna, eu vivo com perseverança e paciência. É isso que está aqui no verso 11. Eu vivo com firmeza. A luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Você precisa saber em quem você crê e o que você crê. Você não pode abrir mão desse conhecimento, porque senão você vai ser presa fácil. O autor diz aqui, vivemos em tempos em que tem sido muito comum criar alicerces em cima de experiências humanas.
As experiências humanas são válidas, mas elas precisam ser interpretadas à luz da palavra. Jesus me revelou, Deus me revelou, Deus mandou fazer. Daqui a pouco essa revelação vira doutrina, daqui a pouco essa doutrina está num grupo, daqui a pouco esse grupo transforma em igreja, daqui a pouco nós temos a igreja do irmão fulano de tal. Os irmãos sabem que é assim. Agora, como que você vai questionar alguém que diz, Deus me revelou? Ó, Deus mandou eu fazer isso. Como você vai questionar, irmãos? Sabendo o que Deus manda. Sabendo o que Deus revela. Então eu preciso estar firmado na palavra. Digo isso, Paulo diz, eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras macias, com um discurso qualquer, com nada que possa impressionar. Eu oro para que vocês tenham o coração animado e vocês estejam unidos em amor, enriquecido da plenitude do entendimento, do pleno conhecimento do mistério de Deus, que é quem? Cristo. Deus se deixou a conhecer através de Cristo. O Espírito Santo nos convenceu e nos elevou a Cristo, e eu preciso conhecer quem é Cristo, o que ele pensa, como ele agiu, como ele agiria, para mim não ser presa de nenhum discurso bonito. Eu estou falando que em Cristo, verso 3, estão ocultos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Então, ninguém te engane. Como vocês receberam Cristo, devem andar nele. Irmãos, quando Isaías fala de Cristo, fala do Cristo que viria, ele diz, vinde e andemos nessa luz. Ele faz um convite. E ele ainda diz lá em Isaías 2, esse Cristo vai transformar, ele vai converter espada em arado. Ele vai converter lança em foice. Este Cristo, ele não vai destruir, ele não vai matar, ele vai converter. Ele vai pegar a foice, ele vai podar, ele vai transformar. É este Cristo que eu preciso estar firme, conhecer seus ensinos. Tende cuidado, verso 8, para que ninguém vos torne por presa, por meio de filosofias vãs, tradição de homens, princípios deste mundo e não de acordo com Cristo. Por que, irmãos? Porque a igreja de Colossos, ela estava sendo invadida por filosofias assim, pelo legalismo, pelo paganismo, pelo gnosticismo. E os gnósticos, eu não sou a pessoa mais indicada para discutir sobre isso, mas no geral, né, os gnósticos, eles criam que nós não podíamos conhecer a Deus. Deus era divino, sublime, distante demais para mim, que é humano, terreno. Então eu precisava transcender, né? Eu precisava de uma situação mística, né? Eu precisava entrar e me elevar até os anjos, para os anjos me elevarem a Deus, para que eu possa conquistar esse conhecimento. Paulo diz, gente, deixa disso. É isso que Paulo está dizendo. Toda plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. Verso 9. Paulo estava dando uma resposta aos gnósticos aqui, irmãos. Cristo é tudo que vocês precisam. Cristo é suficiente. Vocês podem dizer que conhecem a Deus. Por quê? Porque Filipe, lá atrás,
fez uma pergunta para Jesus, irmãos, lembram? Senhor, mostra-me o Pai. Ele fez um pedido, mostra-nos o Pai, Senhor. O que Jesus respondeu, irmão, para Filipe? Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você não sabe quem é o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então Paulo está dizendo, olha, Cristo é tudo que vocês precisam. Ele habita corporalmente nele, a divindade. Deus se redeu a conhecer a nós, irmãos, através de Cristo. Eu preciso crer nesta palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, nós sentimos a sua glória. Então, eu preciso estar firmado nesse conhecimento para entender e não me deixar levar por experiência de ninguém. Ao menos que essa experiência tenha como fundamento a palavra. E aí, o autor continua a nos fazer refletir contra o quê? Né? Nós pensamos contra quem eu devo começar a combater nesse combate. Como eu devo combater? E contra o que eu combato? Contra essas filosofias vãs, né? E aí ele diz aqui, vocês morreram com Cristo, verso 20, e vocês morreram com Cristo para os princípios deste mundo, para os espíritos elementares deste mundo. Quem governa vocês não é a cartilha deste mundo, e vocês não precisam mais se sujeitar a estes mandamentos como vocês estivessem no mundo. Esta cabeça, Cristo, ela é o que supre todo o corpo. Entenderam, irmãos? Eu preciso me alimentar de Cristo. É a cabeça que comanda e não o corpo. E o corpo precisa estar suprido. Verso 19, Paulo fala aqui. Eu preciso estar suprido de Cristo. Irmãos, eu tenho sido acompanhada por alguns profissionais na área de nutrição, tenho aprendido muita coisa, inclusive a ler rótulos, e como somos enganados, né? Como somos enganados vendendo uma imagem de um alimento que é bom e que você, ao conhecer, sabe que ele não tem nada de bom dentro dele. A propaganda é boa, a aparência é boa, o sabor é bom, mas ele traz junto dele, dentro dele, uma série de malefícios da sua vida. E como eu vou abominar isso? Conhecendo, procurando saber. A gente não tem aquela célebre frase, a gente é o que a gente come? É isso que o autor está dizendo aqui. Você é espiritualmente o que você come. Se você está firmado na palavra, suprido de Cristo, você vai saber combater com afinco os princípios deste mundo. E aí Paulo diz assim, todas essas coisas perecem. Vocês vão viver desta forma? Não toques, não proves, não manuseis. Na verdade, isso tem uma aparência de devoção, mas é uma falsa devoção, é uma falsa humildade, é uma falsa severidade com o corpo, mas não tem valor no combate aos desejos da carne. Irmãos, Paulo aqui no início do capítulo 2, ele combate o gnóstico e diz que Cristo é a resposta para isso. Aqui ele combate os judaizantes, né? Contra o legalismo. E ele diz que Cristo é a resposta para isso. Paulo estava dizendo, olha, vocês agora, lembra? Aprendemos que nós fomos selados pelo Espírito. Quem comanda vocês agora é o Espírito de Cristo que habita em vocês. Vocês não são mandados por um conjunto de regras. Se vocês forem comandados por um conjunto de regras, irmãos, vocês vão falhar nesse combate. Vocês vão ficar caídos nesse combate. Quem sabe até prostrados neste combate.
Mas se você é comandado pelo Espírito, a Bíblia diz que você está selado e você vai chegar lá. Você vai chegar lá. O religioso, vocês sabem disso, se compromete com as regras. O cristão se compromete com quem, irmãos? O cristão se compromete com Cristo. E como eu vou me comprometer com Cristo? O que Paulo dizia? Tenha a mente de Cristo. Seja iluminado por esse Cristo. Vocês agora com o rosto descoberto, não tem mais véu, o véu se rasgou. Agora vocês podem ver Cristo e podem refletir Cristo de glória em glória até chegar à própria imagem de Cristo. É olhar para você e ver mais de Cristo. Todo dia olhar para você e ver mais de Cristo. Eu vou combater como, irmãos? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, mente de Cristo, imagem de Cristo, sentimento de Cristo, aprendizado de Cristo. Se você diz assim, ué, irmã Lilian, então, se não ser cristão, não fazer isso, não fazer aquilo. Os cristãos são conhecidos assim, né, irmãos? Na sua maioria. Ah, você é crente? Você não bebe, você não fuma, você não dança. Nós não deveríamos ser conhecidos dessa forma. Aí você vai me dizer, e pode fazer tudo? Irmã Lilian, pode fazer tudo, irmãos, que você viu Cristo fazer. Paulo ensinou o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você viu, isso praticai. O que você pode fazer? Tudo que você recebeu pela essa palavra. Tudo que você aprendeu, tudo que você ouviu e tudo que você viu. Em Cristo, você pode fazer. Você está autorizado a fazer. Então, o texto diz aqui, tudo isso, as regras, né? As regras estão baseadas em falsa devoção e em falsa humildade. E eu preciso estar inundado de Cristo. O autor diz aqui, há muito tempo o cristianismo luta contra uma roupagem de vida cristã que não está explicitada na palavra, mas em hábitos e costumes. A roupagem é a roupagem religiosa, não a obra salvífica de Cristo. A igreja de Colossos estava sendo massacrada, influenciada por ideias humanas e religiosas, querendo enfraquecer a eficácia de Cristo. A doutrina dos homens são perigosas. A doutrina dos homens são fundamentadas no exterior. Cuidado. Se você conhece esta palavra e está firmada nela, você conhece uma doutrina que vem de Deus e uma doutrina que vem do homem. Irmãos, nós entendemos que Cristo, né, ele é o nosso foco, ele é o nosso centro. E nele está, né? Alguém disse assim, o cristianismo deu a você um lugar. E qual foi este lugar? Cristo. O que a gente canta, irmãos? Há um lugar de vitória em meio à guerra. Onde é esse lugar? Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Eu recebi um coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É assim que nós vamos viver neste combate. Precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Qual é o caminho da vitória? Esse combate existe humildade e quebrantamento. Para a honra do Evangelho e para a glória daquele que não teve por ambição ser igual a Deus. Então, sujeitos
humildes, dependentes deste comandante, com este coração que nós recebemos dele, transformado, regenerado, perdoado, nós vamos combatendo. Irmãos, não importa que combate, qual combate, mas se ele te chamou para guerrear, olhe tão somente para ele. Bota os seus pezinhos na ponta do pé, estica e veja ao alto ele. E veja ao alto esse lugar que nós só encontramos nele. Segurança nele, ânimo nele, confiança nele, fortaleza nele. E assim nós vamos, irmãos, cooperando com Cristo, cooperando entre nós e engrossando a fileira desse combate. Você precisa convidar mais soldados para este combate. Irmãos, este ministério de reconciliação que Deus entregou a todos nós, ele precisa ser diariamente exercido na nossa vida para que a gente engrosse a fileira desse combate, para que quando alguém escrever sobre São Mateus, ele possa dizer: ali tem santos e fiéis. Ali tem pessoas de fé operante, de amor transbordante, de esperança viva. Que sejamos reconhecidos assim, não pelo que não fazemos, mas pelo que fazemos em Cristo. Amém, irmãos? Domingo que vem estaremos continuando, estudando essa carta, o capítulo 3 e 4. 4 capítulos apenas, irmãos. Reflita sobre esses ensinos maravilhosos. Viva de maneira digna o seu combate. Amém? E vamos nos encontrar novamente ali ao culto, sermos animados, abastecidos, supridos pela palavra, para enfrentarmos mais uma semana nesse combate. Amém? Deus abençoe a cada um e que possamos seguir firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho, o nosso combate não é vão, não será vão e nunca foi vão. Amém.